Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Pão Espiritual. Que a gente possa estar cada vez mais alimentando o nosso espírito, né? Com esses ensinamentos maravilhosos do nosso irmão André Luiz, contidos nesse livro, Nosso Lar. Vamos dar aquela relembrada, né? Da parte que nós lemos na terça-feira passada, que é da mensagem de André Luiz. E os tópicos importantes que a gente precisa, né, destacar é onde ele diz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma outra coisa que ele deixa bem específico aqui, que somente a reencarnação, né, a questão de a gente trocar a roupagem, trocar o corpo físico, não adianta de nada se a gente também não fazer essa reforma íntima, se a gente também não mudar o nosso interior, né? Então não adianta, é como ele diz aqui, a troca do vestido não resolve nenhuma questão, né? Então a gente precisa se atentar a isso. A outra coisa que ele diz, né, que há por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos em espírito. Essa é uma reflexão, né? A gente precisa ficar atento a isso, né? Não basta apenas a gente estudar, né? Ter todo o conhecimento teórico, se realmente a gente não souber o verdadeiro sentido desses ensinamentos, né? Do Evangelho do Cristo. Se a gente não colocar realmente o nosso coração nesses ensinamentos. Ele diz assim: a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Ou seja, ele vem dizendo que a gente ainda não tem capacidade de entender tudo, né? A gente ainda não está preparado para absorver tantos ensinamentos. Então eles vão nos dando doses homeopáticas. Que ele fala, importante que primeiro a gente se fortaleça, ele vem falando aqui, né? Não atormentaremos alguém com ideias da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Ou seja, né, vamos nos preparar, nos fortalecendo através de estudo, através do conhecimento, para que a verdade possa ser cada vez mais colocada dentro desse vaso que é o nosso coração. E hoje vamos iniciar o primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Primeiramente, a gente precisa entender que o Nosso Lar é a história desse nosso irmão, André Luiz, que quando ele acaba de desencarnar, o que acontece, né? Quando ele cerra os olhos, né, como eles dizem, físico, e abre os olhos no plano espiritual, como é? Como que ele se sente? O que acontece, né? Então, o nosso irmão já está desencarnado e essas são as primeiras noções dele de como está sendo lá, né, no plano espiritual. Então vamos lá. Nas zonas inferiores, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço esvaria-se-me já muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grandes escuras do horror. Cabelos eriçados, corações ao salto, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores como os meus respondiam-me os chamados. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiram de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada
em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem eu poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de Rodão, onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. Receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Bom, gente, aqui a gente vamos dar uma paradinha e já vamos analisar, né? Ele está falando exatamente daquele momento que ele se desprendera do corpo físico. Aí você fala, mas toda vez todo mundo é assim? Não, né? Nós temos que entender que cada um de acordo com a sua obra, né? Cada um vai ter o seu jeito do seu desprendimento, e esse está sendo o jeito dele. Ele está nos narrando como aconteceu com ele, tá? Então ele vem falando aqui, ele quando ele despertou, ele já estava, né, no local, nas zonas inferiores. Então ele vem falando aqui, o que aconteceu quando ele acordou lá, né? Ele já tinha noção de que ele não fazia mais parte dos encarnados, né? Mas o pulmão dele respirava, né? O pulmão dele se enchia de ar, e aquilo para ele já era uma surpresa, né? Ele fala assim, ele se sentia, ele estava ali com o cabelo eriçado, o coração aos saltos, um medo terrível, porque o medo do local que ele estava, do desconhecido, o que estava acontecendo, né? Ele escutava gargalhada, escutava a gente gritando, né? E isso tudo para ele estava sendo de muita surpresa, e ele se questionava, cadê a família, cadê a esposa, cadê os filhos, onde estava? Ele tinha perdido a noção. Ele já não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ele não sabia por quanto tempo ele estava nesse desespero, né? E é aquele momento que a gente fala que é o a pessoa tá... Meu Deus, me fugiu a palavra aqui, mas aquele momento realmente que ele tá não é na erraticidade, meu Deus, é perturbação, tá? Atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão a não ser, o não ser. O que ele quer dizer aqui? Pior coisa, não sei se vocês lembram lá se eu não me engano foi no prefácio, Emmanuel fala da questão que ele diz da consciência. A pior coisa para ele foi despertar no plano espiritual e de imediato ele ter a consciência ali, frente a frente com ele, sabe? É como se ele despertou, e ele começa a passar aquele filme, ele tem noção de tudo, a consciência ele totalmente aberta. Então é que ele fala, pior coisa, ele preferia não ter consciência nenhuma, não saber o que das coisas, né? Preferiu não ser, né? Não ser um espírito eterno, não estar ali. Então essa que ele fala foi a maior dificuldade, ficar frente a frente com a consciência. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitavam-me a bênção do sono. Ou seja, né, era um momento de desespero. Ele chorava, né, o desespero corria, fugia. Raramente ele tinha a bênção, porque era o único momento que ele realmente conseguia ter esses minutinhos, os segundos, não sei, ou horas, quem sabe, de tranquilidade, de paz. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se a poalha do mundo. Todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações instantâneas. Em momento algum, um problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundário para a vida humana. Olha que coisa importante que André Luiz nos fala, né? Naquele momento que ele estava na verdadeira vida, né?
Naquele momento, ele não imaginou o quanto aquilo faltava, as coisas religiosas faltou para ele naquele momento, né? Mas era tarde. Aí ele vem falando, ali ele tinha noção que as coisas filosóficas, políticas e científicas parecia para ele em segundo plano, que não tinha tanta importância quando encarnado. Significava, a meu ver, valioso patrimônio no plano da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava-me que alguma coisa permanecesse acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração, né? Ele vem aqui falando exatamente, gente, é mais ou menos como a gente é. Quantas das vezes a gente não pega uma Bíblia, não pega um livro edificante e não lê? Folheia, né? Lê. Tem uma grande diferença, a gente lê, né? E a gente estudar, analisar, sabe? Buscar os ensinamentos contidos ali, trazer ele, como ele falou ali, ó, trazer aquilo ali para a luz do coração, né? Tentar entender o que acontecia, qual é o propósito, o que contém naquele ensinamento, né? A Bíblia é um livro muito difícil da gente ler, são palavras difíceis, a Bíblia é feita em cima de parábolas, né? Ela veio traduzida, ou seja, eram linguagens que não são utilizadas hoje em dia. Então, se a gente não buscar ali realmente o estudo, o entendimento, a luz, né? Buscar a luz no livro ou na Bíblia para o nosso coração, vai ser como o André Luiz falou aqui, né? Por muitas vezes eu li, né, o Velho Testamento, folheei o Evangelho, mas não trouxe as verdades contidas nele para dentro dele, né, para o espírito dele. Identificava-as através da crítica dos escritores menos afeitos aos sentimentos e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades existenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do mediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Olha aqui que ele vem dizendo, né? Porque a primeira impressão que a gente fala, nossa, né? André Luiz está nas zonas inferiores, ele era um médico, o que ele fez? Ah, gente, boa coisa ele não foi, né? Deve ter feito alguma coisa errada, ou roubou, ou matou, ou destruiu, sei lá, alguma coisa muito ruim ele fez, né? E ele vem falando aqui, ó, na verdade, ele não foi um criminoso no próprio conceito dele, né? Na cabeça dele ele falava, gente, né? Eu tinha uma família, eu trabalhava, eu estudei, fiz tudo direitinho, né? Fui um médico numa boa profissão. Por que eu tô aqui, né? Nessa zona inferior? Por que eu tô passando por esse purgatório, por esse sofrimento? O que tá acontecendo, né? Esse momento meu aqui, o porquê? Isso é uma análise que ele fazia. Ele fala aqui, né? Que depois da morte, ele não foi a existência terrestre, que a morte transformara a existência terrestre, olha só, a existência que ele teve na Terra, que a morte transformou naquela cena que ele está narrando aqui, né? Que ele está ali desesperado, gritando, cabelo para o alto, todo sujo, as pessoas perseguindo, seres monstruosos perseguindo ele não tem momento para um descanso. Ele achava que isso aí era só para criminosos, pessoas que cometeu crimes hediondos, coisas muito, muito graves, né? E ele vem falando aqui, né? Que a vida dele foi uma vida comum de todos nós. Vocês prestem atenção. Ó, aí ele fala: filhos de pais totalmente, excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilharam dos vícios da mocidade do meu tempo, organizaram lar, conseguiram filhos,
perseguia situações estáveis para que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Olha a consciência de novo, né? Habitar a terra, gozar ali dos bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a sentiu do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifício ferozmente. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender as bênçãos divinas à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres da fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades externas. Olha só, gente, o que ele falou aqui? Uma vida comum. Ele falou, ele teve pais generosos, né, que fizeram de tudo para poder pagar os estudos dele, ajudar, né. Depois ele teve uma mocidade normal para a época, né, para o tempo. Ele fez família, né, organizou lá, construiu a casa dele, casou, teve filhos, né. Procurou buscar uma tranquilidade econômica para a família dele, que ia estar sempre trabalhando para poder conquistar as coisas para ele, para a família, né? Mas o que? Porém, naquele momento, né, que ele estava fazendo essa reflexão, ele nunca teve tanta, né, quando ele falou assim, a consciência de tempo perdido, que aquilo ali não era tudo. Quem de nós ainda não acha, né, gente? Às vezes eu me perco na correria do trabalho e corre, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que comprar as coisas para meus filhos, eu tenho que dar uma vida mais confortável para ele e não, a gente perde a noção, né, do que realmente importa, do que realmente a gente está fazendo aqui. E André Luiz vem nos alertando com relação a isso. Não devolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pude acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, e como mendigo infeliz que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Esse é um grande ensinamento do capítulo 1, gente. Eu vou repetir, preste atenção. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Lindo esse ensinamento, né? Lindo. Não é pra gente ficar nervoso, não é pra gente ficar triste, porque a primeira impressão a gente já começa a entrar em desespero. Ai, meu Deus, isso é o que eu tô fazendo da minha vida. Deus me livre e guarde, eu não quero passar por isso que André Luiz tá passando. É por isso, gente, esse é o propósito desse livro, é trazer esses ensinamentos, trazer essa realidade, para que a gente acorde, como ele falou aqui, ó, que a gente acorde para a verdade agora, antes da gente cerrar os nossos olhos, antes da gente fazer a passagem, para que a gente não chore depois, né? A gente precisa acordar, trabalhar, né? Entender o que está acontecendo. A vida dele era simples, igual a nossa. Só que ele não tinha tempo, como ele falou ali, ele estava preso no imediatismo, né? Que é a nossa vida agora. A gente acorda, toma café, se arruma para o trabalho, né? Vai trabalhar, bota o filho na escola, chega do trabalho, faz comida. E o tempo tá... Que tempo
corre, o tempo tá voando. Quem de vocês ainda não refletiu sobre isso, né? Meu Deus, o tempo tá voando. É o que mais a gente pensa. Nossa, passou o dia, eu não fiz nada, tô cheio de coisa. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas em um dia, né? Porque eu tenho muita coisa para resolver. Calma. Respira. Busca qualidade, sabe? Busca a essência das suas prioridades. Guarde um tempo para você se estudar, se analisar, né? Como eu falo, se estudar, se analisar, ver aonde você busca, né? Onde você vai alimentar o seu espírito. Nós somos espíritos eternos, precisamos alimentá-lo. Não só alimentar o corpo físico, mas também o alimento do nosso corpo espiritual, para que quando a gente, né, como ele fala aqui, despertar na vida espiritual, a gente esteja forte, a gente esteja alimentado, com a consciência boa. Tranquila a gente nunca vai estar, porque nós ainda não somos seres eternos, mas com uma consciência de entender o que está acontecendo, de saber como agir, como pedir auxílio, não deixar chegar ao extremo como chegou o André Luiz, né? Porque a gente vai começar agora a fazer um novo plantio da nossa vida, porque o que aconteceu com ele, o que estava acontecendo com ele, nada mais era do que a colheita do que ele plantou quando encarnado, né? Nós recebemos tantas bênçãos e não repartilhamos, como ele que falou aqui. Se eu tenho uma casa tranquila, minha vida é tranquila, eu tenho saúde, tenho uma família, e ele não fez nada em prol de agradecer, para resgatar. E a gente sempre tem uma forma de fazer. Fiquem com Deus, tá? Quem não pôde assistir, vai ficar gravado no Instagram e também no YouTube, tá? Se inscrevam no canal do YouTube, tá no link do meu perfil do Instagram, Caminho para a Luz Espiritual. Fiquem com Deus, tá? Até terça-feira, pra gente continuar esses ensinamentos maravilhosos do nosso irmão André Luiz. Uma semana abençoada para todos.